Bem-vindos. Hoje vamos fazer uma viagem a Ma On Shan. Muitos conhecem a cidade nova, claro, aquela parte moderna de Shatin. Mas nós queremos ir mais fundo. Exatamente. Vamos tentar escavar um bocadinho, descobrir as histórias que estão por baixo da superfície. Essa é a ideia, desvendar sítios, narrativas menos óbvias. Sim, e Ma On Shan é particularmente interessante porque ali cruzam-se, bem, quase três tempos diferentes de uma forma única em Hong Kong. Três tempos. Sim. Primeiro, tens a história industrial. Foi lá que existiu a única exploração de minério de ferro em grande escala e que era mesmo viável economicamente em Hong Kong. Uhum. Depois, essa mina criou uma comunidade muito específica. Era multicultural, sabes? Gente de várias províncias da China, com religiões diferentes, a viver ali junta. Uma coisa rara. Ok. E terceiro, o fim dessa era mineira coincide, e não é por acaso, com o arranque da grande modernização de Hong Kong. A mina fecha em 1976 e é nessa altura que as cidades novas e o MTR, ou metro, começam a arrancar com força. Que interessante essa ligação. Pois é, por isso esta nossa conversa é uma espécie de viagem por essas camadas todas. Parece-me ótimo. Então, vamos lá começar a desembrulhar isto. Propomos-nos explorar talvez umas 5 narrativas principais que nos ajudem a perceber melhor essa alma escondida de Ma On Shan. Vamos focar-nos nas pessoas, nos vestígios que ainda existem e, pronto, no que isso tudo nos diz hoje. Força. Comecemos então pelo mais lógico, o coração industrial, o minério de ferro. A mina de Ma On Shan, operada pela Taikong Company durante muitos anos, foi ela o motor de tudo, não é? Sem dúvida, durou cerca de 50 anos a exploração. E as condições, imagino, terríveis. Li algures que nos anos 50, 60, havia mineiros, militares, solteiros, que começavam a ganhar tipo $1 de Hong Kong por dia. É quase nada. Era um trabalho brutalmente duro. E perigoso, claro. E essa era acabou em 1976. E porquê exatamente em 76? Foi só o minério que acabou? Bem, não foi só isso. Foi uma tempestade perfeita, digamos. Por um lado, o contrato de exploração, que era de 50 anos, estava mesmo a chegar ao fim. E o governo já tinha outros planos para a área, queria construir a cidade nova residencial. Ah, ok. Portanto, não havia interesse em renovar a licença da mina. Mas, por outro lado, e isto é crucial, Hong Kong estava a entrar numa fase de desenvolvimento brutal. O tal MTR. Exatamente. O MTR e outros grandes projetos precisavam de mão de obra qualificada, gente que soubesse escavar, construir túneis, e esses projetos pagavam muito melhor e eram menos perigosos. Claro. Então, o que aconteceu foi que os trabalhadores mais experientes da mina viram ali uma oportunidade, melhores salários, mais segurança, e coincidiu com o fim anunciado da mina. Foi uma debandada e a comunidade que dependia totalmente da mina desfez-se muito rapidamente. Aliás, a escola luterana e o jardim de infância fecharam nesse mesmo ano. Mostra bem a dependência. Essa ligação ao MTR é mesmo um detalhe-chave. E hoje, que marcas físicas é que ainda existem dessa era industrial? Há alguma coisa que se destaque? Olha, um dos sítios mais emblemáticos, talvez, são as ruínas da Estação de Beneficiação de Minério. Foi construída em 1954. E também se vê a entrada selada da galeria principal, a 240 ml. 240 ml, o que é isso? Indica a altitude, estava a 240 metros acima do nível do mar. A estação de beneficiação era onde o minério era processado, sabes? Triturado, separado, para ficar mais concentrado antes de ser enviado. Era o centro nevrálgico, pronto. E ver aquelas estruturas enormes de betão, hoje cobertas de vegetação, silenciosas, é um testemunho muito forte da escala industrial que aquilo teve. Aquelas ruínas e outras coisas dispersas por ali. Têm um valor de conjunto muito grande, contam a história toda. Quase um monumento fantasma a essa época. Impressionante. Mudando de cenário, mas ainda ligado à mina, há aqueles penhascos incríveis, o tal céu além do céu. Tianguai Tian, é assim que se diz. Isso mesmo, Tianwai Tian. Antes de 1957, a extração era feita principalmente a céu aberto. Escavavam a encosta da montanha. Ah, ok. Quando passaram para as galerias subterrâneas, essa zona enorme ficou abandonada. A natureza começou a voltar, mas as marcas da escavação ficaram. Penhascos muito abruptos, ravinas, uma paisagem dramática.
E o nome Céu Além do Céu foram os mineiros que deram. Sim, foram os mineiros. Talvez pela sensação de imensidão ou pelo perigo, pelo abismo, o sítio tornou-se tão espetacular que começou a ser usado para filmagens. Séries de TV, filmes de artes marciais, procuravam aqueles cenários naturais, grandiosos. Criar quase uma estética de perigo, como dizem as fontes. Mas isso, claro, levanta logo a questão da segurança, não é? Sem dúvida alguma. E aqui temos de ser muito, muito claros. O local é fascinante por causa disso mesmo, a marca humana brutal e depois a natureza a trabalhar em cima disso, Vamos mas entrar nas galerias antigas dessa zona, as do nível 110 ml, 110 metros de altitude, é extremamente perigoso. As fontes são unânimes. As estruturas de madeira lá dentro estão podres, destruídas. Houve desabamentos. Há pedras soltas por todo lado. E claro, não há ventilação, não há luz. Nem pensar em entrar, portanto. De todo. Tentar explorar aquilo por dentro é uma péssima ideia. Não é seguro, não é aconselhável. Ponto final. Então como é que se pode apreciar isto em segurança? Qual é o tesouro escondido aqui? O verdadeiro tesouro, e a forma segura de o ver, é encontrar um bom ponto de observação exterior. Há sítios na periferia de onde se tem uma vista panorâmica fantástica e segura sobre esses penhascos artificiais. É uma beleza que tem de ser vista à distância. Compreender a origem e os riscos. Exatamente. A magnificência está lá, mas é inacessível. E se calhar a melhor maneira de sentir o lugar é mesmo assim. Encontrar um ponto de vista, absorver aquela paisagem e lembrar as histórias dos mineiros, das filmagens. A inacessibilidade faz parte da identidade do sítio. Uma beleza agreste moldada pela indústria. Bem, vamos agora mudar o foco. Da indústria para a comunidade, para a fé na montanha, para o papel da educação e do apoio social na vida dos mineiros. Sim, porque a vida na aldeia mineira era muito dura. Não era só o trabalho, eram as condições de vida. Faltava quase tudo. Cuidados médicos, por exemplo, eram muito precários. E foi aí que entraram as organizações religiosas. Exatamente. Foram elas que deram um passo em frente. Em 1952, os franciscanos católicos fundaram a Capela e a Escola Primária de São José, mesmo ali no meio da zona onde viviam os mineiros. E um bocadinho antes, em 51, a Igreja Luterana já tinha criado a Escola Luterana para os Filhos dos Trabalhadores e depois ainda abriram um jardim de infância em 1960. E não era só dar assistência ou a tentar converter pessoas, pelo que percebi. Não, de todo. O papel deles foi muito mais fundo. Claro que davam apoio espiritual e ajuda material, mas foram absolutamente essenciais para dar educação às crianças e para criar um sentido de comunidade, de apoio mútuo naquele ambiente tão isolado e difícil. Há histórias de dedicação fantásticas. As fontes falam de um pastor luterano, Chiang Tse-Chin, que passou décadas ali, e a história da professora de música, Cao Yu-Chu, é incrível. Conta lá. Ela vinha de uma família rica da cidade e, por idealismo, foi dar aulas de música para a escola luterana na montanha. Um sítio isolado, a 3 horas de viagem na altura. E a escola nem sala de música tinha, nem piano. Uau. Teve de improvisar tudo. Mostra bem a força de vontade, o espírito de serviço que havia ali. São histórias que dão uma dimensão muito humana a tudo isto. E o que é que resta hoje desses locais? Ainda existem? Existem, sim. Temos 2 sítios principais. Um é o complexo da Igreja e Escola de São José. Chegou a ter classificação de grau 2 ou 3 como edifício histórico. Isso significa que tem valor e devia ser preservado, certo? Exatamente. Tem mérito arquitetónico, histórico, o estilo é moderno, interessante para a época. O outro sítio é a Aldeia Luterana da Graça, a Shanyi San Shinchun. Foi construída para acolher famílias luteranas depois de um desastre natural de ter destruído as casas. Mas as fontes dizem que o estado de conservação é mau. Pois, e é aí que está o paradoxo e a urgência. A fé e a comunidade floresceram ali em condições terríveis. Mas os edifícios, especialmente São José, estão a cair aos pecados. A sério? Sim, as descrições são de paredes caídas, portas arrancadas, vidros partidos. É uma degradação muito avançada. Há um risco real daquilo desaparecer, de se perder esse testemunho físico de uma história social e religiosa tão rica. Que pena. Até figuras conhecidas, como o ator Chow Yun-fat, que tem uma ligação a estas zonas mais rurais, já visitou o sítio e chamou a atenção para isto. É preciso fazer alguma coisa. Levanta-se aqui a questão da urgência da conservação.
E é interessante contrastar o estado de São José com a aldeia luterana, que parece estar em melhor estado. Um apelo claro à memória e à ação. Agora, vamos fazer um contraste. Saímos da intensidade da mina e vamos para uma história mais antiga, mais calma. A vida raca na aldeia do Ucaixá, ali na costa. Sim, é um contraponto muito interessante. O Caixá é uma presença humana muito mais antiga ali, uma aldeia raca tradicional. A vida deles era a agricultura, arroz, batata doce, cana-de-açúcar. Nos campos ali perto, em Loco-Oxá. Viviam isolados? Eram bastante autossuficientes, mas não isolados. Trocavam produtos com os pescadores tanca de Tal Tsuen, por exemplo. Davam arroz e vegetais, recebiam peixe. As fontes descrevem a filosofia de vida deles como contentes com o seu destino, Loktan Jimin, aceitar a vida com serenidade, contentar-se com o que se tem. Uma visão muito diferente da azáfama da mina. E qual é o símbolo vivo dessa aldeia? O tesouro. Sem dúvida nenhuma, é uma árvore, uma figueira chinesa, Ficus microcarpa, gigantesca, mesmo antiga. Fica junto à mata de Feng Shui da aldeia. Mata de Feng Shui. Sim, aquelas matas que tradicionalmente se preservavam atrás das aldeias para proteção simbólica e também prática. E esta figueira, é tão impressionante que está no Registro Oficial de Árvores Antigas e Valiosas. Tem um código e tudo. AFCDMOS de 007. E é assim tão grande? Enorme. Tem pelo menos 18 raízes aéreas que já parecem troncos. E a copa tem uns 27 metros de diâmetro. É um monumento vivo. Há uma citação num dos textos de um clássico, o Guangdong Xinyu, sobre o carácter chinês para esta árvore. Rong Yung. Diz que a palavra contém a ideia de conter ou tolerar. Rong Yung, que só igual. Sim? E descreve a madeira da figueira como sem uso. Muyong Chitsoi. Quer dizer, não serve para fazer ferramentas, não serve para grandes construções, nenhuma só da cria. Mas por ser inútil nesse sentido, ninguém lhe toca. E ela cresce, dá sombra, protege gerações. Essa ideia é uau. Estabelece um contraste filosófico brutal com a mina, não é? Completamente. O minério de ferro era o material último, e o Yung Chitsai, por excelência. Exploraram-no ao máximo, até não dar mais. E essa exploração levou ao fim, ao declínio. Agora a figueira, um material sem uso, por não ter essa utilidade imediata, foi poupada. E é ela que dura, que continua a conter a vida, a memória. Tornou-se um refúgio. Diz muito sobre o que valorizamos. Exatamente. O que é que tem valor duradouro? O útil que se esgota, ou o inútil que acolhe e protege. A cultura raca, com essa resiliência, essa ligação à natureza, parece estar ali, naquela árvore. Uma reflexão poderosa. Bem, para a nossa última história, voltamos às aldeias Aka. Mas vamos olhar para a arquitetura e para as lendas. Vamos até Taishuirang. Taishuirang, outra aldeia Aka importante, e com histórias curiosas. Há uma lenda sobre a chegada dos Chang, a família fundadora. Diz que chegaram por mar ao mesmo tempo que os Lao, de Kautou, e os Fang, de Mangkunguk. Ok. Apanharam uma tempestade, os barcos viraram-se e os queimadores de incenso dos antepassados de cada família misturaram-se todos na água. Depois, já não sabiam qual era de quem. Que confusão. Pois, e para evitar problemas futuros sobre quem descendia de quem, fizeram um pacto. As três famílias nunca casariam entre si. E, pelos vistos, os mais velhos ainda respeitam isso hoje. Que história incrível. Mas para além das lendas, a arquitetura, o que é que as casas nos contam? A arquitetura conta-nos coisas mais concretas sobre o passado, sobre o contacto com o exterior no início do século XX. Há 2 conjuntos de casas classificadas como grau 3, o que também significa que têm valor e merecem ser preservadas. Quais são? Primeiro, as casas nos números 16 a 18. São de 1910-1920, feitas com materiais locais, granito, tijolo cinzento. O interessante é o uso abundante de blocos de granito nas molduras das portas, janelas, nas paredes. É considerado raro e bonito na arquitetura da zona. E o outro exemplo? É a casa no número 6. É um bocadinho mais tardia, de 1939. Dizem que é a única casa pré-guerra que ainda está relativamente bem conservada ali. Também usa tijolo e granito, mas já tem influências ocidentais. Tem uma varanda no andar de cima, com os balaustres decorados, e o telhado tem uma forma diferente, uma empena. Então, passear por lá é como?
É como andar num museu ao ar livre. Vês as casas mais antigas, com os materiais locais, e depois vês esta casa número 6, já com essa mistura de estilos. É um pequeno exemplo de como até estas aldeias absorviam influências de fora e adaptavam as suas tradições. Tantas histórias, tantos sítios, da indústria pesada às comunidades de fé, à filosofia arraca, às pedras que falam. Percorremos muito de Mao Shan e ainda há outros sinais na paisagem, mais sombrios, não é? Sim, as fontes falam dos pagodes dourados. Quintap. Não são pagodes normais. São pequenas estruturas, ossários, espalhados pela montanha. Era ali que guardavam os ossos de alguns mineiros que morriam de acidentes ou de doenças como a silicose por causa do pó da mina. Mais um lembreque silencioso do custo humano. Exatamente. O custo humano por trás de muito do desenvolvimento de Hong Kong. Então, o que é que fica desta nossa conversa? Qual é a essência disto tudo? Acho que o que emerge é uma imagem complexa do tal espírito de Mao Shan. É uma história de resiliência incrível perante o trabalho duro, a vida precária. É uma história sobre a importância da fé, da comunidade, do apoio mútuo. Foram âncoras essenciais. E voltando àquela metáfora da figueira e do minério, é uma reflexão sobre o que é que tem valor a longo prazo. É a utilidade económica que leva à exploração e depois ao fim, como o minério, ou é a capacidade cultural, como a da figueira, de conter, Yongna, de acolher, de guardar a memória, o sofrimento, a nostalgia, a Hyungsao? A nostalgia pela terra, pelo passado. Sim. Se calhar conservar o património não é só salvar pedras. É também recuperar uma certa humildade, uma tolerância no nosso desenvolvimento. Reconhecer o valor daquilo que não é logo útil economicamente, mas que alimenta a nossa identidade, a nossa ligação ao passado. E por isso é tão importante continuar a contar estas histórias, não é? Partilhar estas descobertas, para que as memórias de Mao Shan, as Onshan Soyjut, não se percam no meio da velocidade do presente. Exatamente, e talvez fique aqui uma pergunta no ar para quem nos ouve pensar. Quando olhamos para as nossas cidades sempre a mudar, que histórias é que estamos a escolher contar? Que materiais, sejam minérios, edifícios, árvores ou memórias, é que escolhemos valorizar e guardar? E o que é que essas escolhas dizem sobre nós, sobre a nossa relação com o passado e a nossa visão para o futuro?